Olá, meus amores, peguem o livro de história e vamos agora conhecer um pouquinho do Dia do Índio, do nosso indígena brasileiro. Vamos lá? Isso, abram na página 316, pois ontem foi comemorado o Dia do Índio, então hoje nós estamos falando sobre ele, tá certo? Primeiro eu vou fazer a leitura do nosso livrinho aqui e aí depois eu faço a explanação da nossa aula, tá? Dia do Índio, 19 de abril. Em comemoração ao Dia do Índio, no dia 19 de abril, a escola que Caio estuda, organizou uma palestra com representantes indígenas. Eles contaram um pouco da história de seu povo, que foram os primeiros habitantes do Brasil. Falaram que, para a maioria dos povos indígenas, o chefe é chamado de cacique, o curandeiro de pajé e o deus deles de Tupã. Explicaram que vivem em aldeias e moram em ocas ou malocas. Alimentam-se com caça, fazem plantações e retiram da mata plantas para alimentos e remédios. Costumam pintar o corpo e se enfeitar com cocares em festas e rituais. Muitos deles moram hoje em grandes cidades e já se adaptaram à cultura e à rotina urbana. Então, aqui é a realidade do índio brasileiro, do índio contemporâneo, ou seja, do índio atual, de hoje. Aqui temos uma imagem do índio. Certamente que há muitos anos atrás, entendeu? A maioria dos índios, eles viviam assim mesmo como está aqui nessas imagens, ó, viviam em ocas, entendeu? Nas suas comunidades, na floresta. Mas, depois que os portugueses vieram para o Brasil, que descobriram o Brasil, que ocupou o nosso litoral brasileiro, entendeu? Que escravizou muitos índios, muitos deles também morreram, entendeu? Então mudou essa rotina do índio. Alguns índios foram catequizados, outros fugiram para o interior do país. Então essa rotina foi toda mudada, tá? Então vamos passar aqui. Os índios, olha aqui. Os índios, eles antigamente, né, e até hoje, mas assim, hoje em dia eles são mais urbanizados. Então depende muito das compras da cidade. Hoje em dia o índio não vai mais para a mata caçar, entendeu? Porque não tem caça para ele. A nossa Mata Atlântica foi já toda praticamente devastada, entendeu? O índio do Amazonas, aqueles que ainda não têm contato com a população que fica bem lá dentro da floresta, esses que não têm contato, eles ainda praticam da caça e tudo. Mas a gente está falando do índio mais urbano, o índio da nossa convivência também, não é isso? Esse não, esse ele vive dos adereços que eles fazem, ó, chocalho, tá vendo? Feito de cabaça, brincos, ó. Arco e flecha. E um instrumentozinho aqui, ó. Peraí, é assim. Ó. Então, eles vivem desses artesanatos que eles fazem, né? Para poder ajudar a família. Então, assim, aqui mesmo nós temos a aldeia Nilauro de Freitas, a aldeia Tafene, que tem um grupo de indígenas, é o Caiapó, como é? Oh meu Deus, Cariri-Chocó. São o grupo do Cariri-Chocó, entendeu? Que está na aldeia Tafene. E assim, alguns indígenas urbanizados, para poder, quando é época deles fazer os rituais deles, de celebrar o deus Tupã, eles se reúnem nessa aldeia e faz toda essa celebração. Então, assim, chocalho, flauta, essas coisas, brinco, colares, eles vendem para se manter, tá? Cerâmica. Então, em algumas tribos, como lá em Porto Seguro mesmo, tem a tribo indígena dos Pataxós, lá na Coroa Vermelha, mas assim, o artesanato mesmo é para o turismo, para poder eles se manter, porque já não tem mais
como eles ir caçar, entendeu? Pode ainda viver da pesca, mas da caça não, tá? E agricultura, algumas coisas que eles plantam, tá certo? Assim, eu mesmo fiquei sabendo de uma índia de lá da Coroa Vermelha, ela é uma aluna que ela foi dar até uma palestra na faculdade. Ela disse que na aldeia, onde moram os pais dela, eles já não fazem mais colares com sementes, lá em Porto Seguro. Eles geralmente usam miçangas. Por quê? As sementes que eles usavam para fazer esses colares já estão praticamente extintas devido ao desmatamento. Olha como vem afetando, como o desmatamento afeta tudo. Então eles desmatam e acaba prejudicando toda uma cadeia. E essa índia estava falando, a Vanessa Patachó estava dizendo que sementes lá para fazer esses artesanatos já não se acha mais. Então eles fazem o artesanato deles, mas fazem com miçangas. É umas bolinhas pequenininhas que fazem colares. Pronto. Então aqui vocês viram que tem peixe, que é da alimentação do indígena. Tem ali a tapioca, né? Tem a tapioca, tem o peixe, tem a tapioca, tem o vaso da cerâmica, tem a flecha, mas o arco, ó, tem os cocás, tá vendo? O brinco, tem a flauta. Então, são adereços do indígena, mas que o indígena atual, o indígena contemporâneo, que você vê na cidade, você não vai ver eles vestidos dessa forma. Eles usam roupa normal como a gente, só usa o cocá em época de rituais, quando eles se reúnem com a tribo deles, entendeu? Aí eles usam o cocá. Aqui nós temos o cacique, que é o chefe da tribo, entendeu? Ainda também se tem o cacique, o chefe da tribo, e tem o pajé, cacique, e tem o pajé, que é o chefe religioso, é o curandeiro, que faz os remédios, entendeu? Que faz as cerimônias para poder realizar os casamentos indígenas, para poder fazer os funerais. Então é o pajé que faz tudo isso, entendeu? E assim, eles também têm uma dança chamada de toré. O toré é celebrado para casamento, o toré é celebrado para contemplar a boa fartura do que se eles plantaram ou se eles pescaram, entendeu? O toré é momento de contemplar Jaci, que é a lua, de contemplar todo esse encanto natural que a natureza nos oferece e que eles protege e que eles têm como deuses, né? Aqui temos algumas influências indígenas, ou seja, de alimentos. Influências de alimentos indígenas. Temos a tapioca. Quem é que não gosta de tapioca? O bolinho de puba. Temos o caju, o milho. Do milho você faz a pamonha de milho. Temos o aipim, que vocês fazem diversas coisas com o aipim. Temos o abacaxi e temos o peixe, que são alguns dos alimentos que a gente herdou da culinária indígena. Sendo que vocês fiquem cientes que a divisão de trabalho dos indígenas era assim: o homem saía para caçar, entendeu? E para pescar, enquanto a mulher cuidava da lavoura e tomava conta das crianças. Agora, os idosos também tinham o papel de que os maiorzinhos iam para a lavoura ajudar a mãe e aprender também, porque a forma de educação deles já começa desde pequenininho, a partir do trabalho. A partir do trabalho, entendeu? Já os outros que são bem menorzinhos fica com os mais velhos que contam histórias para eles, né? Ficam ali contando histórias, passando ensinamentos da tribo para esses menores, não é isso? Temos aqui a pintura indígena, que foi dito no nosso trabalho, né? No nosso livro. A pintura indígena, eles utilizam sempre em momento de rituais, sempre em algum momento importante. Aqui, esse braço daqui, ó, gente, tá vendo? Esse é o meu braço. O ano passado, teve lá na faculdade a Vanessa Patachó, como eu tô dizendo para vocês. E ela foi falar um pouco da cultura do povo dela, da cultura indígena, né? Ela levou uma tinta feita de genipapo. Ela levou sumo do genipapo verde, já batido, e levou carvão. Misturou, fez essa mistura e pintou todos nós. Essa aqui pintura é uma pintura de uma mulher solteira, ou seja, ela queria, era para pintar meu braço todo, porque a Índia, quando está solteira, ou o índio, eles têm que se pintar todo para dizer que está solteiro.
ou seja, está ali e a qualquer momento pode encontrar um índio ou uma índia para se casar, né? A partir do momento que esse índio ou essa índia casa, a pintura dela não vai ser mais preenchida, vai ser uma pintura mais vazada, como essa aqui, ó, tá vendo? Essa índia aqui, ela tem já um compromisso, é como se fosse uma aliança. Aí essa pintura dela é a mais vazada, tá certo? E é interessante porque o sumo do genipapo, quando coloca em contato com a nossa pele com o pó do carvão, ele fica parecendo tatuagem e chega a durar até 15 dias. Legal. Aqui temos o índio atual. O índio atual, gente, é o que eu estou dizendo para vocês. Vocês não vão estar encontrando os índios como aquela figura que eu te mostrei, de cocá, de tanguinha, com o peito nu, entendeu? Não, vocês atualmente vão encontrar índio assim, ó, vestido. Tá vendo? Como esse daqui. Ele aqui está em uma faculdade. Então, geralmente vocês vão encontrar índios trabalhando em lojas, vocês vão encontrar índios sendo professor, vocês vão encontrar índio trabalhando em sapataria, em farmácia, entendeu? Fazendo produção de audiovisual. Encontrei índio em diversas áreas diversas áreas, né, de trabalho, até sendo médico. Porque o indígena ele está lutando pelos seus direitos. Foram tanto tempo de negação aos seus direitos, que hoje eles estão lutando para que sejam reconhecidos e não sejam tão discriminados como eles ainda são. Então essa é a realidade do índio atual, entendeu? E que a gente tem que estar ciente que a qualquer momento pode ter um índio na sua sala de aula também, estudando com você, entendeu? Na turma da manhã eu tenho um neto de índio na minha sala, entendeu? E não é tão distante, ele é neto de índio. E aí? Tá vendo? Então, você não vai ver ele de cocá, você não vai ver ele com tanga. Você vê ele vestido normalmente como a gente. Tá certo? Então, é esse índio que vocês têm que perceber. É o índio que está mais próximo da gente. Certamente que vocês ainda, em algumas reportagens, vocês vão ver índios de tanga, índios com cocá, mas nas reservas indígenas, nas tribos indígenas, tá? Nas tribos da região da floresta amazônica, onde tem índios ainda que não têm contato com o não índio. E quando tem contato com o não índio, é muito pouco. É só aqueles mesmos que vão para lá para poder ver se eles estão doentes ou não, tá? Então, ontem foi dia do índio. É uma data muito importante para que a gente lembre dele, mas não lembre do índio como índio do passado. E que venhamos a lembrar do índio como índio presente, o índio dos dias atuais, que está pedindo para que a gente olhe para ele com igualdade e que ele pede os mesmos direitos que nós temos, porque afinal eles eram para ter mais direitos, pois foram os primeiros donos das terras. E hoje em dia eles lutam para não perder as terras deles, que é deles por direito, tá? Então essa é a nossa aula de história. Vocês vão fazer a atividade da página 316. Mãe, pega ali no meu quarto aqueles dois cadernos em cima da cadeira, por favor. E aí vão fazer essa atividade da página 16, entendeu? No qual tá pedindo assim: circule os alimentos de influência indígena em nossa alimentação. Aí aqui tem macarrão. Será que o macarrão é de influência indígena? Vocês vão ver. O aipim, que é raiz, é de influência indígena? O peixe é de influência indígena? A tapioca é de influência indígena? O milho é de influência indígena? E o sushi, será que é de influência indígena? Então, a gente tem que perceber se realmente é de influência indígena ou não, né? Agora, eu também vou pedir uma tarefinha para vocês. Vocês vão pegar 2 folhas de papel de ofício, junta, porque para não ficar tão grande, né? Vão pegar 2 folhinhas, ó. Vai ficar da largura desse classificador aqui, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Vai ficar assim, mais ou menos. Vão juntar, vão fazer um cartaz
no qual vocês vão colocar imagens de índios contemporâneos, de índios no qual eles estão exercendo profissões ou eles estão em faculdades, tá certo? Tipo assim, ó, esses daqui usando roupas. E aí vocês vão fazer um cartaz para homenagear esses índios contemporâneos, porque a gente tem que homenagear não é o índio do passado, e sim o índio que está presente, que está agora na nossa sociedade, acompanhando no mesmo ritmo que a gente, lutando pelos direitos deles, tá? Então, ó, espero que vocês façam um trabalho legal, faça bonitinho, decore. Se vocês quiserem botar florzinhas, árvores, como vocês gostam de fazer, pode fazer, tá certo? Mas faça o trabalho direitinho, depois vocês guardam, porque quando retornarmos às aulas, aí a gente vai estar coletando esse trabalho, tá certo? Beijo, tudo de bom para vocês.